Olá, estamos de volta com os comentários ao vivo da primeira fase da FUVEST, feita hoje por quase 130 mil candidatos, fizeram hoje 90 questões de múltipla escolha. Nós estamos com os professores do curso objetivo para comentar a prova e agora nós estamos com o professor Eduardo Brito, professor de Geografia, que vai falar um pouquinho para a gente dessa prova. Difícil a prova, professor? Qual que é a sua avaliação geral? Olá, Vitor. Olá, alunos, alunas do Brasil, que nos acompanham aqui pela TV Estadão. Pois bem, a prova de Geografia é uma prova muito bem distribuída, ela apresenta um nível difícil, um nível fácil e um nível médio de complexidade para o aluno na sua resolução, uma prova muito bem elaborada, uma prova que exige ao aluno a conceituação de temas atuais da geografia, é uma prova que mostra-se cada vez mais associada àquilo que nós trabalhamos no programa do ensino médio do curso pré-vestibular em sala de aula. É uma prova bastante interessante do ponto de vista da interpretação do aluno com textos, mapas, tabelas, gráficos e até mesmo as questões interdisciplinares, que teve uma participação importantíssima da geografia. Então, eu diria que é uma prova equilibrada, uma prova muito bem distribuída, que exige do aluno conhecimento tanto básico quanto intermediário, mas aquele aluno que precisa de uma pontuação alta, de fato, ele também seria exigido em pelo menos 2 ou 3 questões. Tá certo. Vamos então às questões. Mesmo a questão 16 foi uma que chamou a atenção, trouxe ali falando da Mayombe, é assim que se fala, professor? Exatamente. Uma região montanhosa de Angola, que eu imagino que muitos dos candidatos não conheciam, pode ser que tenham se assustado já com esse nome. O que era necessário ali de conceito para resolver essa questão? O que poderia confundir o candidato? Muito bem, Vitor. Essa questão número 16 que eu trago para os alunos, o seu comentário a respeito dela, é justamente nesse sentido. É uma questão que trabalha principalmente, primeiro, uma questão associada à literatura. Mayombe era uma exigência literária da FUVEST e que também foi solicitada uma questão interdisciplinar. Então, Mayombe refere-se a uma região localizada na Angola, Cabinda, e que de fato trata da sua localização geográfica. Então, o aluno primeiro, ele precisa ficar atento. Ele deu lá a localização dessa região, baixa latitude, 4 graus, 45 segundos. Então, isso já dá um indicativo. E ele já dá um outro indicativo importante, é uma floresta pluvial densa. Nessas regiões, uma região próxima ali ao Golfo da Guiné, uma região, portanto, de localização próxima à faixa equatorial, são regiões que apresentam 2 características climáticas importantes. A primeira, de fato, essa faixa latitudinal mostra uma pequena amplitude térmica com um calor, uma temperatura significativamente elevada. O calor é típico nessa região durante todo o ano. Um outro fator preponderante é que nesta área nós temos uma pluviosidade também bem distribuída durante o ano. Isso, então, demonstra que essa região é uma região típica de formação tanto vegetal quanto climática de cunho equatorial. E o aluno ele tinha que ter uma noção também cartográfica acerca dessa questão. Então, olha só, ele trabalha a noção cartográfica em relação à sua localização, trabalha a questão literária e trabalha também a importância da semelhança entre Brasil e África. Nós temos muitas semelhanças culturais, étnicas e hábitos com a África e até mesmo na geografia. Por isso, esta região ela se assemelha em relação ao Brasil, principalmente no tocante à vegetação encontrada, já que a faixa equatorial brasileira, a nossa região amazônica, ela se encontra na mesma faixa latitudinal da África. Por isso, a alternativa correta era a alternativa C. A vegetação da região é semelhante à da floresta encontrada no Brasil, na mesma faixa latitudinal. Aliás, você mencionou essa questão do livro cobrado, né, dos livros cobrados na FUVEST. Eles costumam dar pistas não só para a prova de literatura, de português, mas para todas as provas, né, professor? É comum que se fale ali de aspectos geográficos das obras cobradas na prova. Às vezes o aluno não fica tão atento a isso, né? Fica uma dica, Vitor, para o aluno, nas próximas provas do vestibular da FUVEST, quando nós temos algumas obras literárias que tratam de uma região específica, normalmente você tem uma questão que é cobrada em geografia. Então, uma questão que pode fazer diferença para o aluno, e então ele já fica atento para os próximos anos, é que ele tem essa condição de identificar justamente essa associação entre uma obra literária e uma questão interdisciplinar que vai envolver uma resposta geográfica. Isso aconteceu ano passado,
aconteceu esse ano, acredito que isso deva ser uma tendência para a FUVEST nos próximos anos também. E talvez até para a segunda fase também possa aparecer, né, professor? Inclusive o tema Angola é um um país que se destaca por conta de um aspecto voltado para os conflitos, guerras civis, enfim, o que o próprio livro retrata, que o próprio Mayombe retrata. Então, penso que talvez uma questão de segunda fase, que poderia cair em geografia, estaria associado já mais especificamente a essa questão relacionada à característica do conflito existente no país. E Angola também tem outros aspectos interessantes de semelhança ao Brasil. Estima-se que naquela região eu tenho uma camada de pré-sal tal como a nossa região aqui da nossa plataforma continental, da nossa faixa litorânea. Então, se nós temos petróleo, pré-sal, aqui na camada da plataforma continental brasileira, estima-se que essa semelhança geológica, como nós já vimos em aulas a respeito da estrutura geológica brasileira, em relação aos estudos paleoclimáticos do fundo oceânico, tanto brasileiro quanto africano, de fato, nota-se que a importância da Angola para os próximos anos, inclusive no quesito economia, possa ser essa exploração de petróleo. Então, são semelhanças aí, como eu disse a você, cultural, hábitos, agora climatobotânicos e também geológicos. Então, Angola... Listas aí de coisas que podem cair na segunda fase. Angola aí tem um destaque importante nesse quesito geográfico. Legal. Uma outra questão de geografia física ali, a 39, né, sobre formação rochosa, aí já falando de uma estrutura aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo, que também trouxe dúvida para alguns alunos. Professor, o que precisava saber para entender esse gráfico e resolver a questão? Muito bem, Vitor. Uma questão, penso eu, de nível difícil da FUVEST, uma das questões de nível difícil, estima-se que por volta de 3 a 4 questões de nível difícil, e uma delas é essa questão 39 da prova V. Ele mostra para a gente uma figura, um gráfico, que vai de, primeiro, o aluno, ele precisa ter uma noção cartográfica, uma noção geográfica de orientação dentro dessa questão. Então, ele mostra uma região que vai de noroeste a sudeste, um corte, né, transversal, onde ele mostra 3 estruturas rochosas até chegarmos a uma região litorânea, estima-se aí pelo traçado mostrado. E aí ele vai dizer que essa área é uma região serrana, então o aluno já tinha que ficar atento a essa questão, área serrana, embasada por rochas metamórficas, ou seja, a base é formada por rochas metamórficas nos municípios de Apiaí e Iporanga, que fica localizado no Vale do Ribeira. Então o aluno sempre tem que ter a noção da localização espacial. O Vale do Ribeira é uma região sul de São Paulo, é uma região inclusive marcada pelos IDHs baixos, por problemas sociais importantes existentes no estado. A FUVEST sempre cobra uma questãozinha de estado de São Paulo, é perfil da FUVEST, e dessa vez ela trouxe essa questão que envolve geologia, envolve a espacialização, envolve o estado de São Paulo e envolve também a estrutura rochosa. Tá? Muito bem, então ele vai mostrar para a gente esse gráfico e aí o aluno precisa compreender que nesta região, primeiro, eu tenho a localização, de acordo com o professor Jurandir Luciano Ross, dos chamados planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Nessas regiões, você tem uma formação antiga. Então, o primeiro destaque é uma formação antiga. Nessa formação antiga, eu não tenho, então, um processo recente de formação, então eu não tenho uma formação principalmente formada por montanhas, ou então em áreas que se possam destacar por uma atuação vulcânica recente. Então, na região de planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, você tem essa formação, essa chamada dobra. E essa dobra, ela vai formar 2 estruturas, uma mais alta e uma mais rebaixada. Só que por ser antiga, elas se apresentam abauladas. A parte superior que mostra para a gente no gráfico é uma parte que nós chamamos de anticiclinal. E a parte mais baixa, a parte arredondada, é a parte sinclinal. Então isso ocorre por quê? Porque você tem um dobramento antigo, e esses dobramentos antigos formam essas estruturas como mostra o gráfico, e o aluno tinha que ter essa noção, principalmente tanto de perfil, tanto geológico, como também da localização desses espaços. Entender então que essa é uma formação antiga e por isso, lá no passado ela sofreu essas dobras, como mostra o gráfico, por isso, na 39, prova V, a alternativa correta era a alternativa B de bola. Tá certo. Bom, falando em São Paulo, também uma outra questão aí sobre São Paulo, nesse caso sobre a capital, né, que era uma questão
questões urbanísticas, trazia essa discussão. Questão 43, né, professor? Qual que era, tinha um mapa ali com algumas informações a respeito de favelas espalhadas pela cidade, né? O que era necessário para responder essa questão, professor? Vitor e alunos e alunas, essa aqui é uma questão que particularmente, pelo menos de minha parte, né, e creio que também os colegas professores também olham e observam, é aquela questão que enche o olho do professor de Geografia de alegria. Ela tem mapa, ela tem gráfico, ela tem informações contextualizadas de acordo com uma historicidade. O aluno precisa entender, então, que o processo que ele está evidenciando, ele não ocorreu do dia para a noite. Ele traz um texto, principalmente voltado para explicar o processo que está acontecendo em São Paulo. Ele precisa ter a noção cartográfica da espacialização. Você precisa entender o município de São Paulo. Você precisa entender como que os espaços urbanos de São Paulo eles são tomados e precisa entender também a escala temporal, tal como ele foi tomado durante todo esse processo. Bom, o segundo ponto importante é o conceito trabalhado. É um conceito que os vestibulares adoram. Caiu nos vestibulares anteriores, a FUVEST também gosta desse tema, que é o tema urbanização. Urbanização. Nós falamos bastante disso em sala de aula, são conceitos que se destacam principalmente em áreas com grandes adensamentos populacionais. Em especial, São Paulo, assim como outras metrópoles do mundo, principalmente do mundo subdesenvolvido, não consegue abrigar toda a sua população no seu espaço central. Mas não consegue porque não tem espaço. Não consegue porque nós temos a especulação imobiliária, nós temos a gentrificação, nós temos então um processo de ocupação, principalmente do valor da terra muito maior na área central. Com isso, a população mais carente, a população de baixo nível de renda, ela acaba tendo que ser relegada aos pontos periféricos, à periferia, formando então as favelas e formando também os espaços onde você tem os loteamentos irregulares ou clandestinos, e que de fato também não são dotados de boa infraestrutura. O resultado disso é o que o gráfico vem mostrando para a gente nos espaços principalmente existentes nas áreas tanto norte quanto sul de São Paulo. Então, na afirmativa 1, ele diz que o custo da moradia em áreas mais valorizadas e a desigualdade social são fatores que explicam a concentração do número de favelas nas áreas periféricas sul e norte do município de 60 a 80. Verdade. Então isso mostra, o aluno tinha que saber interpretar esse gráfico, tinha que saber espacializar, entender o norte e sul, entender que de fato isso aconteceu principalmente nesse período. A legenda é importantíssima para o aluno. Tá? O aluno precisa saber fazer a leitura da legenda e do setograma pela qual o mapa está tratando. Na afirmativa 2, ele diz que a favela é definida como uma forma de moradia precária, devido à existência de elevadas taxas de analfabetismo e baixos índices de desenvolvimento humano de sua população, predominantemente na região central da cidade até 1980. Não. Se ele vai notar, por exemplo, que as áreas centrais, eu não tenho esse processo recorrente até 1980, muito pelo contrário. Eu tenho pós-1980, mesmo de uma maneira incipiente, mesmo de uma maneira pequena. Então, isso de fato não ocorre até 1980. Talvez após 1980, como mostra o gráfico para a gente. Na afirmativa 3, ele diz que em todas as regiões do município, o maior crescimento do número de favelas se deu de 1981 a 1990. Também não. Nós vamos notar que primeiro esse processo não ocorre nesse período em todas as regiões. Nós vamos mostrar que isso, de fato, tem uma diferenciação de acordo com cada região. E no segundo momento ele diz que isso ocorre em função da saída do fechamento de indústrias e da crise econômica que levaram ao desemprego. De fato, a crise econômica, o desemprego, favorece o surgimento de favelas, o surgimento principalmente de áreas precárias, tá? Mas de fato, infelizmente, também a data abordada, ela não corresponde com o que o cartograma nos traz. Então, o aluno tinha que ter essa noção da interpretação do gráfico, da interpretação do mapa e saber associar tudo isso à legenda e aos cetogramas abordados. Por isso, o correto seria a afirmativa A, onde apenas a 1 ou melhor, a alternativa A, onde apenas a afirmativa 1 é a correta. Uhum. Fazendo uma boa leitura do gráfico, ele conseguiria responder essa questão, né? Exatamente. Professor, a gente teve uma cobrança de atualidades aí, crise dos refugiados, a questão de emissão de gases estufa, tem sempre essa conexão com atualidades na prova inteira, mas principalmente na prova de geografia, né? Caindo esses temas na primeira fase, na segunda fase devem cair outros temas, costuma se repetir? Qual que é a dica aí para o aluno que vai se preparar?
Vitor, alunos e alunas, a FUVEST, ela normalmente assim, não cobra uma questão especificamente sobre um acontecimento atual e como que aquilo aconteceu ou não. A FUVEST ela tem um perfil de trabalhar principalmente um texto atual, um mapa atual, uma informação atual, uma tabela atual, mas como que o aluno interpretaria conceitualmente esse texto, essa tabela dentro desse contexto atual. Então, questões como problemas ambientais, como refugiados, questões como movimentos demográficos, movimentos migratórios, questões como essa daí que eu acabei trazendo, a questão da urbanização, que é muito presente e muito atual, isso decorre, isso acontece, a FUVEST cobra, tá? Mas ela cobra principalmente a contextualização dentro de um conceito geográfico trabalhado. É uma prova mais detalhista, sim, uma prova mais cuidadosa na sua elaboração, elogios à prova da FUVEST, isso com certeza, mas ela vai tratar dessa atualidade e como que você aplica o conceito a isso. Na segunda fase, a FUVEST ela gosta de trabalhar temas novos, que não foram cobrados muitas vezes na primeira fase. Tá? Temas como, por exemplo, o Brexit, que ainda a saída do Reino Unido da União Europeia não apareceu, ou até mesmo a questão de Mariana, que só apareceu na prova da Unicamp, que ainda não apareceu também na prova da FUVEST. Os problemas ambientais que apareceram com uma abordagem nessa prova, como, por exemplo, a emissão de gases poluentes, o desmatamento na Amazônia, apareceram, então talvez as questões ambientais podem aparecer com outros temas. Então os temas gerais, eles podem se repetir, mas numa outra abordagem, num outro enfoque, que são destaques, inclusive, dentro, seja no contexto econômico, social ou demográfico. Então, a FUVEST ela tem esse perfil. Ela pode trabalhar talvez um tema mais abrangente, só que com uma outra abordagem. Por isso que é legal ficar atento ao noticiário e fazer a ligação aí com esses conceitos que são trabalhados em sala de aula, que é uma saída boa para o aluno fazer bem essa conexão aí durante a prova, né, professor? Isso. Legal. Professor, muito obrigado então pela ajuda. Agradecemos ao professor Eduardo Brito, professor de Geografia do curso Objetivo, que nos ajudou aqui a discutir essa prova de Geografia da primeira fase da FUVEST. Nós voltamos daqui a pouco com os comentários a respeito da prova de História com mais professores do curso Objetivo. Até logo.